Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Laerte Sabino, sou CEO da Icrotech e a ideia é discutir um pouquinho alguns casos concretos de automação. A gente fala automação inteligente porque no final das contas a gente quer efetivamente trazer mais resultados. Então, ao invés de falar de teoria, a gente vai falar um pouco de prática. Então a gente vai começar rapidamente falando de vários casos reais, de como a gente tem trabalhado junto com alguns clientes importantes da Icaro para justamente trazer ganhos reais com automação inteligente nas suas operações. Tá legal? Dando continuidade, visto ao Customer Assistant, ou seja, qual o modelo tradicional de atendimento ao cliente? É você ligar, ser atendido por um call center que vai resolver o seu ponto. O que a gente procurou criar? Um bot que atendesse diretamente os clientes. O que foi o fator realmente de inovação nesse caso que a gente acha relevante? A Smiles foi a primeira empresa, que até onde a gente tem conhecimento não só no Brasil, mas no mundo todo, a conseguir fazer a emissão de passagens aéreas através do bot. Ou seja, de novo, a relevância está não apenas no bot, naquela capacidade que a gente entrega para o bot. Ou seja, a gente estava tratando promoções, suporte, sugestões de dúvidas, sugestões de voos, todo um conjunto de informações que era relevante dentro da atividade. Para quê? Para que um cliente da Smiles pudesse utilizar inicialmente as suas milhas e depois complementar com dinheiro para emitir uma passagem aérea, nacional, internacional, não só na própria Gol, mas em empresas parceiras também. Foi um caso bastante interessante, deu muita repercussão justamente pela inovação. Interessante perceber que nesse caso a própria estratégia, obviamente não da Icaro, mas da própria Smiles, foi de quê? De inovar, de mostrar que conseguiria ter um diferencial tecnológico a serviço real dos seus clientes. Tá legal? Um outro caso que a gente vai colocar aqui, que é basicamente também de atendimento, numa situação que a gente, no primeiro momento, achou até desafiadora, que é num processo de atendimento a um usuário que sofreu um acidente, ou seja, é um momento crítico, mas que a pessoa bateu o carro, por exemplo, ou o carro enguiçou, ele tem que ligar para a empresa de assistência. Normalmente o processo era, ele liga para um atendente que vai fazer uma análise, vai despachar o guincho, que de acordo com o mapa, onde muitas vezes tem-se dúvidas, porque é aquela história, imagina que você está na Marginal, aí você tem que passar o nome da rua, tudo Marginal, tá bom. E o número? Como é que você sabe qual é o número que você está? Então, você às vezes não tem uma precisão na localização para que o guincho chegue rapidamente para você. Nesse caso, foi tratado de uma forma onde o cliente ele pode interagir com o bot, que acessando um conjunto de regras bem definidas, ele tem a solicitação sem intervenção humana do guincho. Lógico, se for um caso que o bot não é capaz de atender, sempre a gente vai encaminhar para o ser humano complementar. Você não vai colocar em risco aquela atividade. Mas efetivamente, a gente tem um dos fatores de relevante aqui, é que pela localização do celular, você tem uma precisão muito maior para o encaminhamento do guincho do que eles tinham antes. É muito mais fácil de localizar o usuário. Esse projeto foi feito com a WP e tem como cliente atualmente a Liberty Seguros. Tá legal? Eu estou tentando dar exemplos que a gente foi criando de automação em cada um dos passos e quais são os fatores importantes, porque, de novo, no final das contas, vamos olhar o que está dando certo e, obviamente, também o que não está dando certo, só que esse a gente conta depois, em off, para olhar e a gente definir os nossos projetos de uma forma mais assertiva. Só para ilustrar rapidamente, falar 2 minutos a respeito da Icaro. A Icaro tem 21 anos de mercado. Nós somos uma empresa especializada em operações inteligentes. Ou seja, o nosso negócio é realmente ajudar os nossos clientes a melhorar a eficiência operacional, a ter ganhos de redução de custo e qualidade de serviço. Tá? A gente atua em todas essas frentes aqui e vocês vão ver que, no fundo, é uma caixa de ferramenta para chegar nesse objetivo que a gente quer. Temos uma série de reconhecimentos internacionais, tanto da IBM como do Gartner. Isso aí depois vai estar disponível para vocês, então não é a ideia repassar em detalhes, mas para mostrar que sim, essas soluções não só são comprovadas, mas são reconhecidas também em diversos fóruns. E para deixar aqui
pouco da lista de clientes para, né, ver se vocês falam, pô, não, consigo me achar nessa lista aí ou não. Porque no fundo, aquilo que eu comentei, a tecnologia está mais acessível. Agora, o que não mudou e que depende da gente mudar é a nossa capacidade de fazer a gestão desses projetos. Escolhendo adequadamente aquilo que a gente vai fazer e conseguindo executar depois a contento. Definindo um projeto no escopo que a gente realmente consegue entregar para setar uma expectativa adequada com todos os sponsors, cumprir, entregar a primeira etapa, ganhar credibilidade e depois dando continuidade. Isso é uma jornada, não é um projeto que você vai fazer numa forma única. Tá legal? O tempo está encerrando, eu queria agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês nesse momento e dizer que aqui a gente não tem espaço para perguntas, mas eu vou estar por ali e se alguém quiser discutir algum assunto adicional, eu vou ter o maior prazer, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde a todo mundo.